Ainda sobre o analfabetismo, há duas súmulas do Tribunal Superior Eleitoral, as súmulas 15 e 55, falam do analfabetismo. A súmula 15 vai nos trazer que o fato de ter aquele cidadão exercido anteriormente mandato eletivo não traz presunção absoluta de alfabetização. Ah, mas eu sou alfabetizado, por que não? Porque anteriormente eu exerci mandato eletivo. O Tribunal Superior Eleitoral não entende isso como uma presunção absoluta de alfabetização. Nesses termos, a súmula 15 tem a seguinte redação: o exercício de mandato eletivo não é circunstância capaz, por si só, de comprovar a condição de alfabetizado do candidato. Então, não há presunção absoluta. Mas, se de um lado o exercício anterior de mandato eletivo não traz presunção absoluta, de outro lado, a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação traz. Por quê? Porque o regramento legal dispõe que só é possível licenciar para a direção de veículos automotores aqueles que são alfabetizados. Logo, se eu tenho uma carteira nacional de habilitação, portanto um documento público, há uma presunção, embora também seja uma presunção relativa, porque a fé pública é presunção relativa, e que aquela pessoa ela é alfabetizada, tá? Então, o fato de afirmar anteriormente que eu exerci mandato eletivo não é circunstância capaz por si só de autorizar o registro de candidatura, mas a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação é. Nesse sentido, súmula 55 do TSE, a Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção da escolaridade necessária ao deferimento do registro de candidatura. Tá? Bom, a partir da linha B, nós vamos para as chamadas inelegibilidades combinadas, apesar das inelegibilidades, data máxima vênia, terem a natureza jurídica de sanção, e aqui repito a lição do meu grande amigo Jaime Barreiros, que afirma que se essas inelegibilidades não forem sanção, é difícil identificar a sua natureza jurídica. Mas, de qualquer maneira, o posicionamento que se encontra tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Tribunal Superior Eleitoral é que a natureza jurídica da inelegibilidade, ainda que a partir dessa linha B, não é de sanção, tá certo? Então, elas não são sanção, segundo o entendimento dos tribunais superiores. Bom, mas como é que nós começamos falando? Vamos aqui trazer as mais cobradas em concurso, começando pela linha B. A linha B vai nos falar dos membros do Poder Legislativo. Então, estou falando de membros do Congresso Nacional, logo senadores e deputados federais, assembleias legislativas, Câmara Legislativa do Distrito Federal e Câmara de Vereadores. Se esses membros do Legislativo vêm perder o mandato eletivo por conta de infração ao disposto no artigo 55, incisos 1º e 2º da Constituição Federal, e olha que a determinação da perda do mandato eletivo nessas hipóteses é da própria Casa Legislativa, não é a Justiça Eleitoral que determina a perda do mandato eletivo. Nesse caso, haverá uma inelegibilidade, e essa inelegibilidade é automática pelo remanescente do mandato e mais 8 anos. Cuidado, porque não é apenas pelo remanescente do mandato, é pelo remanescente do mandato mais 8 anos. Nesses termos, nós observamos o artigo 1º, inciso 1º, linha B da Lei Complementar 64, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais, que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos 1º e 2º do artigo 55 da Constituição, dos dispositivos equivalentes sobre a perda de mandato das Constituições estaduais e leis orgânicas dos municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 anos subsequentes ao término da legislatura, é o que se observa nessa linha B. João, me dá um exemplo desse artigo 55. Vamos para o artigo 55, inciso 2º da Constituição, quebra do decoro parlamentar. Então, quem perde o mandato eletivo por quebra do decoro parlamentar fica inelegível pelo remanescente do mandato e, a partir daí, mais 8 anos. Já na linha C, nós falamos dos governadores, vice-governadores, prefeitos e vice-prefeitos que perdem os cargos por infringência de dispositivo na Constituição estadual ou na lei orgânica, tá?
Um detalhe que já se levantou perante o Tribunal Superior Eleitoral, e se a perda do mandato se der por conta daquele artigo 4º lá do Decreto-Lei 201, que nos traz os crimes de responsabilidade. Nesse caso, só será causa de aplicação de inelegibilidade se aquelas hipóteses do artigo 4º do Decreto-Lei 201 também estiverem previstas na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica. Não precisam estar previstas de maneira analítica, mas se, por exemplo, vier a Constituição Estadual ou a Lei Orgânica a afirmar que a perda do mandato de governador ou de prefeito ocorre de acordo com a legislação aplicável, aí a perda do mandato por conta das hipóteses do artigo 4º do Decreto-Lei 201 trará consigo essa inelegibilidade. Essa inelegibilidade ocorrerá pelo remanescente do mandato e mais 8 anos, mais uma vez, a inelegibilidade automática. A decisão da perda do mandato não é tomada pela Justiça Eleitoral, mas pela Casa Legislativa respectiva. Nesses termos, a linha C, o governador e o vice-governador de Estado e do Distrito Federal e o prefeito e o vice-prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do município para as eleições que se realizarem durante o período remanescente nos 8 anos subsequentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos. Se você observar, apesar da discordância, por exemplo, Eli Lopes Meirelles, né, naquele clássico livro dele, Direito Administrativo Municipal, ele dizia que a perda do mandato eletivo por imposição do Decreto-Lei 201, aquele artigo 4º, que é uma sanção político-administrativa, não seria bem um impeachment, mas na verdade é um impedimento, não deixa de ser, né? Se nós formos observar, essa linha C nos traz o impedimento do governador, do vice-governador, do prefeito e do vice-prefeito. A pergunta, e é uma pergunta justa, mas João, por que não fala do presidente? Porque o presidente da República, que sofre impeachment, tem, por consequência, a chamada pena de inabilitação. E essa pena de inabilitação é mais grave do que a inelegibilidade. Mas por que é mais grave? Porque a inelegibilidade vai afetar apenas a capacidade eleitoral passiva. O cidadão apenado com a inelegibilidade não poderá se candidatar a qualquer mandato eletivo. Mas nada o impede de exercer cargos e funções públicas desde que não eletivas. Então, o inelegível pode, por exemplo, ter um cargo público. Mas o presidente que sofre impeachment tem por consequência a inabilitação, e a inabilitação proíbe o exercício de qualquer função pública pelos 8 anos seguintes. Eu não posso ter função pública, então a inabilitação é mais grave. Por isso é que o impeachment do presidente da República não está marcado na Lei Complementar 64, mas diretamente no texto constitucional. Pois bem, nós ainda temos a linha D, e na linha D, pela primeira vez, a Justiça Eleitoral aparece, porque até aqui a Justiça Eleitoral apenas assistia de camarote, porque a decretação da perda dos mandatos nas linhas B e C é de responsabilidade da Casa Legislativa e a inelegibilidade automática. Na linha D, nós já temos o abuso do poder político ou o abuso do poder econômico, que trazem inelegibilidade, mas essa inelegibilidade só é aplicada se houver condenação da Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral ela vai condenar por decisão transitada em julgada ou proferida por órgão judicial colegiado, já vai ser suficiente para a contagem do prazo dos 8 anos. Aqui o prazo é de 8 anos especificamente. Tá? E um detalhe, esses 8 anos da inelegibilidade da linha D são contados da data da eleição em que o abuso se verificou. É importante dizer isso porque, às vezes, você é levado a pensar que a contagem do prazo só ocorre quando vem a decisão transitada julgada ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, que é somente a partir daí. Então, se essa decisão vem um ano após a eleição, que somente um ano após a eleição que o prazo começa a ser contado, nada disso. O prazo começa a ser contado a partir do momento em que se verificou a eleição. Então, houve a eleição e, com isso, o ato abusivo é a partir dali que se contam os 8 anos.
Tá certo? Então, se a eleição ocorre no dia 2 de outubro, foi o que aconteceu, por exemplo, em 2016, ocorreu em 2 de outubro, o sujeito ficará inelegível até 2 de outubro de 2024, é de data a data. Nesse sentido, primeiro a linha D, os que tenham contra sua pessoa a representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político para eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes. E, aproveitando o embalo, a súmula 19 do Tribunal Superior Eleitoral. O prazo de inelegibilidade decorrente da condenação por abuso do poder econômico ou político tem início no dia da eleição em que se verificou e finda no dia de igual número no 8º ano seguinte. Tá? Então, aí vai ser contado de data a data. Já na linha E, nós temos alguns crimes que são sensíveis ao direito eleitoral. E por serem sensíveis ao direito eleitoral, esses crimes acabam acarretando, além da suspensão dos direitos políticos, porque entenda, a decisão criminal condenatória transitada em julgado leva automaticamente à suspensão dos direitos políticos, até o cumprimento da pena, diz a súmula 9 do Tribunal Superior Eleitoral. A partir daí, os direitos políticos podem voltar a ser gozados. Mas, se o sujeito foi condenado por um dos crimes apontados na linha E do artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar 64, ele ficará inelegível da decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado até 8 anos após o cumprimento da pena. Então, nesses crimes, primeiro que você acaba tendo o início da inelegibilidade antes da suspensão de direitos políticos, porque a suspensão dos direitos políticos só ocorre com a condenação criminal condenatória transitada em julgado, e a inelegibilidade já se inicia com a decisão proferida por órgão judicial colegiado, até 8 anos após o cumprimento da pena. Essa é a lógica. Agora, nós também não podemos confundir suspensão de direitos políticos com inelegibilidade. A suspensão dos direitos políticos vai afetar completamente a capacidade eleitoral ativa e a passiva, enquanto a inelegibilidade afeta única e tão somente a inelegibilidade, a capacidade eleitoral passiva, tá? O direito de ser votado. Então, não há que se confundir. Tá? Vamos analisar primeiro a linha E. Eu quero mais uma vez deixar claro que o efeito de inelegibilidade só é aplicado nos crimes indicados nessa linha E. Se o crime não for indicado nessa linha E, aí só se fala em suspensão de direitos políticos e, mesmo assim, a partir da decisão condenatória transitada em julgado. Nesses termos, a linha E são inelegíveis para qualquer cargos que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes contra a economia popular, fé pública, a administração pública e o patrimônio público. Observação: o TSE entende que os crimes abrangidos na lei de licitações são crimes contra a administração e patrimônio público, portanto, levam à inelegibilidade. Além disso, contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência, contra o meio ambiente e a saúde pública, eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, abuso de autoridade nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo hediondos, de redução à condição análoga de escravo, contra a vida e a dignidade sexual, praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Tá? Algumas observações precisam ser feitas. As primeiras se encontram no parágrafo 4º desse mesmo artigo 1º. Esse parágrafo 4º é o que vai dizer: ainda que os crimes estejam classificados dentre os indicados na linha E, não haverá inelegibilidade se o crime for culposo, se o crime for de ação penal privada ou se o crime for considerado de menor potencial ofensivo. Nessas 3 situações, apesar de descritas na linha E, a inelegibilidade não se aplica, embora
a suspensão dos direitos políticos vá se aplicar. Aliás, a suspensão dos direitos políticos sempre se aplica, independentemente da categorização do crime, desde que exista decisão condenatória transitada em julgado. Há 3 súmulas sobre o assunto. As súmulas vão falar da prescrição da pretensão executória da pena. Cuidado, eu não estou falando de prescrição da pretensão punitiva, porque se há prescrição da pretensão punitiva, não houve condenação, e se não houve condenação, não se fala nem em suspensão de direitos políticos, nem em inelegibilidade. Mas na suspensão, ou perdão, na prescrição da pretensão executória, existe uma condenação. A primeira pergunta que se faz é o seguinte: se houve prescrição da pretensão executória, mesmo assim continua se aplicando a inelegibilidade? É a primeira pergunta, que é respondida positivamente pela súmula 59 do TSE. Então, nesses termos, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela justiça comum, atenção, não afasta a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, a linha E da Lei Complementar 64, porquanto não extingue os efeitos secundários da condenação. De outro lado, nós também precisamos observar uma outra questão. Bem, houve a prescrição da pretensão executória e eu já entendi que a inelegibilidade mesmo assim vai ser aplicada. Mas essa inelegibilidade, que normalmente seria contada do cumprimento da pena, então cumpriu a pena, 8 anos depois do cumprimento da pena você tem ainda inelegibilidade, no caso de prescrição da pretensão executória, começa a contar a partir de quando? Para o Tribunal Superior Eleitoral, na súmula 60, começa a ser contado do dia em que a prescrição efetivamente se verificou, mesmo que o reconhecimento judicial, que normalmente acontece, venha a ser tardio. Então, nesses termos, o prazo da causa de inelegibilidade, previsto no artigo 1º, inciso 1º, a linha E da Lei Complementar 64, deve ser contada a partir da data em que ocorrida a prescrição da pretensão executória e não do momento de sua declaração judicial, tá? Bom, e por fim, a súmula 61 do Tribunal Superior Eleitoral, que vai nos mostrar que o prazo concernente à hipótese de inelegibilidade, prevista no artigo 1º, inciso 1º, linha E, da Lei Complementar 64, projeta-se por 8 anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa, tá certo? Bom, então, voltando à análise das outras situações, vamos para uma muito cobrada em prova, que é a linha G. Mas eu preciso comentar um pouquinho acerca dessa linha G. Qual é o panorama dela? Você tem uma pessoa que administra valores públicos e, por administrar valores públicos, precisa prestar contas ao órgão competente. Quem é esse órgão competente? Vai depender. Se nós estamos falando do chefe do Poder Executivo, o órgão competente é a Casa Legislativa. Se nós estamos falando de outro administrador público, a competência será do Tribunal ou Corte de Contas, tá? Então, aí vai depender muito de quem nós estamos falando. Mas uma coisa é certa. Se houve a rejeição de contas por decisão irrecorrível do órgão competente, e não é qualquer rejeição, tem que ser uma rejeição em virtude de vício insanável que se constitui em ato doloso de improbidade administrativa. Agora fica até fácil, porque a lei da improbidade foi alterada e não se admite mais condutas culposas como atos de improbidade, agora apenas condutas dolosas, tá certo? Bom, então o vício insanável que se constitui ato doloso de improbidade administrativa, essa pessoa ficará inelegível pelo prazo de 8 anos contados da decisão irrecorrível. Essa inelegibilidade pode ser afastada caso eu consiga uma decisão judicial, ainda que liminar, afastando, anulando ou suspendendo a decisão irrecorrível que levou à rejeição dessas contas, tá certo? Então, nesses termos, nós observamos na linha G os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas
por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da data da decisão. É interessante essa última parte do dispositivo que afirma: aplicando-se o disposto no inciso 2º do artigo 71 da Constituição Federal a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. Tá certo? Essa última parte é interessante porque o pensamento do legislador foi julgar prefeitos que atuassem como ordenadores de despesa. O ordenador de despesas quem assina o cheque. Então, nas cidades menores, o prefeito acaba assinando o cheque, ele faz tudo. E a ideia foi essa: olha, você assina cheque, você não está como executor de orçamento, mas como um mero ordenador de despesa, então você tem que ter suas contas controladas pelo Tribunal de Contas. O Supremo entendeu que não. O Supremo entendeu que mesmo quando atuem como ordenadores de despesa, os chefes do Poder Executivo têm suas contas julgadas pela Casa Legislativa respectiva mediante parecer prévio do Tribunal de Contas. Isso só não se aplica quando o julgamento das contas do prefeito diz respeito à execução de determinado ato com outra entidade federativa. Tá? Então, nessa situação, quando se trata de convênio, o julgamento das contas de convênio é realizado pelo Tribunal de Contas, né, que, de acordo com o convênio, está vinculado à entidade que disponibilizou valores públicos. É assim que funciona. Fora isso, as contas do chefe do Executivo são julgadas pelo Poder Legislativo, cabendo nessa situação ao Tribunal de Contas apenas e tão somente emitir um parecer prévio. Ora, esse parágrafo 4º foi introduzido na mini-reforma de 2021. Então, ele traz aqui, na realidade, uma situação mais benéfica para essas pessoas ao afirmar a inelegibilidade prevista na linha G do inciso 1º do caput deste artigo não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares sem imputação de débito e sancionadas exclusivamente com pagamento de multa. Quer dizer, se apesar de se tratar de rejeição que se constitua ato doloso de improbidade, o Tribunal de Contas decidiu apenas impor multa, não há que se falar na imposição de inelegibilidade, tá certo? Então aí foi, vamos dizer, se quebrou a rigidez do dispositivo. É importante também salientar que não cabe à Justiça Eleitoral se miscuir na competência de outros órgãos. Então, não cabe à Justiça Eleitoral falar da justiça ou injustiça da decisão, mas ela pode analisar a decisão e ali indicar se o vício apontado pelo Tribunal de Contas é um vício insanável que se constitui como ato doloso de improbidade, porque se for, ela pode entender por aplicar inelegibilidade. Mas isso não significa, repito, modificar a decisão do órgão competente. Nesses termos, súmula 41 do Tribunal Superior Eleitoral, não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade. Pois bem, agora, vamos falar da linha J. A linha J é bem interessante. Antes, no entanto, de falar da linha J, eu só queria dizer, porque você vai lendo aí, né, e estudando, e vai perceber que há uma linha H, que parece muito com a linha D. Mas espera aí, João, a linha H parece muito com a linha D, mas qual a diferença? É que na linha H, quem abusa do poder político ou econômico é detentor de cargo público, na linha D não. Segunda diferença, na linha H, qualquer órgão do Poder Judiciário que julga o abuso do poder político ou econômico naquelas eleições já é o suficiente para trazer o efeito da inelegibilidade. Perdão, enquanto na linha D, essa decisão necessariamente deve ser proferida pela Justiça Eleitoral, que é outra situação que me parece bem clara. Mas as consequências são as mesmas: inelegibilidade pelo prazo de 8 anos, contados da data da eleição em que o abuso se verificou.
Na linha J, nós vamos ver aqueles que foram condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral. E aqui se fala em corrupção eleitoral, ilícitos ocorridos durante a arrecadação e gastos em campanha eleitoral, captação ilícita de sufrágio e condutas vedadas a agentes públicos em campanha. Mas cuidado, porque o efeito da inelegibilidade apontado na linha J só ocorre se por conta de uma dessas condenações o cidadão acabou tendo a cassação do registro ou do diploma. Se não houve cassação do registro do diploma daquela condenação, não há inelegibilidade. Exemplo, o artigo 73 da Lei 9.504, que nos fala das condutas vedadas aos agentes públicos em campanha, afirma que é possível se punir com multa, sem haver a cassação do registro do diploma. Só se o ato for muito grave é que, além da multa, a cassação do registro do diploma. Mas se eu condeno alguém por conduta vedada, agente público em campanha, apenas com a multa, não se aplica a inelegibilidade. Aplicando-se a inelegibilidade, se houver cassação do registro do diploma, o prazo será de 8 anos, contados da data da eleição em que o ilícito se verificou. Exatamente por isso é que nós temos a súmula 69 do Tribunal Superior Eleitoral para afirmar os prazos de inelegibilidade previstos nas alíneas J e H do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64, tem termo inicial no dia do primeiro turno da eleição e termo final no dia de igual número no 8º ano seguinte. É isso daqui, tá certo? Pois bem, além dessa linha, outra chama atenção, a linha K, que outra também bem cobrada e bem interessante, que nos fala do chefe do Poder Executivo ou do membro do Legislativo que renuncia ao cargo com o propósito de escapar a uma condenação. Por conta disso, se ele vai no cargo, se ele renuncia ao mandato eletivo, e renunciando ao mandato eletivo, ele o faz a partir do momento em que existe representação ou petição protocolada, que pode levar a processo de cassação. Perceba que nem processo ainda precisa existir. Se é uma representação ou uma petição capaz de permitir o início de um processo que pode levar à cassação e o sujeito renuncia, cria-se uma presunção. A constitucionalidade desse dispositivo é discutível, mas o Supremo entende que é sim constitucional. Tá? Nessa situação, você acaba tendo uma inelegibilidade pelo remanescente do mandato e mais 8 anos. Então, é o que diz a linha K. O presidente da República, o governador de Estado e do Distrito Federal, o prefeito, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, das câmaras municipais, que renunciarem a seus mandatos desde o oferecimento de representação por petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência de dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal, da Lei Orgânica do Município para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos nos 8 anos subsequentes ao término da legislatura. Tá? Vale citar que, se a renúncia ocorreu para fins de desincompatibilização, o efeito aqui indicado não será aplicado. E por último, falar aqui da linha L, porque são os dispositivos mais cobrados. Perceba que na linha L você já tem alguém que foi condenado por decisão transitada e julgada ou proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa. Agora, cuidado, não é qualquer ato doloso de improbidade. É ato doloso de improbidade que traga dano ao patrimônio público e, não é ou, é e, dano ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Tá? Ah, mas só foi enriquecimento ilícito, não se aplica a inelegibilidade. Ah, só foi dano ao patrimônio, não se aplica a inelegibilidade. Outra coisa, a inelegibilidade só vai ser aplicada se a pena por conta do ato de improbidade for a suspensão dos direitos políticos. Como você sabe, lá o artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa estabelece quais são as sanções que podem ser aplicadas por conta da condenação e podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Ou seja, não necessariamente a suspensão dos direitos políticos será aplicada, mas se o for por ato doloso de improbidade que traga enriquecimento ilícito e dano ao patrimônio, nós teremos uma inelegibilidade desde a decisão transitada e julgado ou proferida por órgão judicial colegiado até
8 anos após o cumprimento da pena. Então, o sujeito vai permanecer inelegível por 8 anos e, a partir daí, né, ele vai ainda, né, ele vai ficar com os direitos políticos suspensos e, a partir daí, durante mais 8 anos, ele vai ser inelegível. Tá certo? Até se tentou 2 vezes, pelo menos, no Supremo Tribunal Federal criar uma detração, quer dizer, olha, pelo menos vamos diminuir do tempo da inelegibilidade, o tempo que ele já passou com os direitos políticos suspensos, mas o Supremo Tribunal Federal não acatou em nenhuma das hipóteses, principalmente nas ADCs 29 e 30, essa tese, tá certo? Esses são os pontos mais cobrados e mais importantes do artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar 64. Agora, lógico, dá uma olhada, dá uma lida nos demais, que são bem mais simples do que esses que foram trazidos. Tá certo? Estou à sua disposição caso ocorra alguma dúvida. Meu muito obrigado, um grande beijo no coração. Nos vemos na próxima, se Deus assim quiser.